Então, Yasmin, você viu como é que o Vitor, né, como é que fala? Se manifesta diante... Ah, tá. Que? Vou esperar, porque ele não estava gravando. Então, Yasmin, você viu, né, que o Vitor falou como que ele se porta, ou enfim, diante dessa situação, e ele citou alguns sintomas por conta da ansiedade e tudo mais. Quais sintomas a pessoa que tem filofobia pode apresentar? Bom, ela pode apresentar náuseas, sudorese, que é o suor, falta de ar, boca seca, sensação de pavor, do medo mesmo, né? O medo de não ser capaz de viver com promessas feitas, com planos, ataques de pânico. De imediato, a primeira sensação é vontade de fugir dali, daquela situação. Você é assim? Também. Fugir Assim, da situação quando você tá lá com a pessoa e... E tem algumas autossabotagens também, que a pessoa vai... que é como sintoma também, né? Ela começa a observar, identificar e classificar defeitos na pessoa que ela está interessada. Ela começa a provocar discussões. Ela começa a criar que a pessoa vai trair ela ou abandoná-la, então já como uma justificativa de que não vai dar certo, para poder sair logo daquele relacionamento. Ou, por exemplo, se apegam a amores impossíveis, inalcançáveis, tipo aquela pessoa assim que não vai dar certo, não tem possibilidade nenhuma de sair uma relação dali, é naquela pessoa que ela vai focar, pra meio que se convencer de que não existe pessoa certa pra ela, entendeu? Entendi. E Yasmin, qual que é a diferença entre ansiedade, insegurança e o medo de algo? Nesse caso, ter medo de relacionamentos. Então, na verdade, a diferença entre a ansiedade e a filofobia não existe, né? Porque a filofobia, como todas as fobias, elas são tipos específicos do transtorno de ansiedade. Então, todas as fobias, elas fazem parte da ansiedade. Entendi. E existe, igual você falou nesse caso, que é um grau de ansiedade, existe um grau da filofobia em si? Tipo, tem um grau mais moderado, ou tem aquele grau assim, nossa, não vou conseguir e tal. Sim. E como que eles podem ser percebidos, esses graus? Tá. Então, sim, eles iniciam-se por pessoas, primeiramente, quando se sentem atraídos sexualmente ou emocionalmente. Daí, naquele momento, quando a pessoa ela já começa a querer fugir, etc., né? Como você tem os sintomas. Em graus mais fortes, ela pode acontecer da pessoa evitar familiares, evitar amigos, evitar vizinhos, colegas de trabalho. Então, já começa a ficar uma sensação de... já se torna uma fobia social, né? As fobias, praticamente, elas vão se encaixando, dependendo do decorrer. Como que a gente percebe os graus, né? Percebe-se inicialmente quando está perto de alguém pelo qual você se sente atraído, aí você começa a ter a vontade de sair dali. E aí começam a vir todos aqueles sintomas, as náuseas, problemas gastrointestinais, o nervosismo, um aperto no peito também, traz essa sensação de taquicardia, de suor, enfim. Você disse que não é só a área tipo, amorosa, de relacionamento, que pode ser afetada, né? Quais outras áreas podem ser afetadas? As citadas, qualquer situação que tenha vínculo emocional, que pode ser afetada. Então, ou seja, pode ser familiar, entendi. Você é assim ou só relacionamento mesmo? Só amoroso. De amizade, família não, né? Entendi. E como que você lida com isso? Tá, você tem medo e tal, mas você deixa, tipo, você não procurou uma ajuda? Não, eu tento melhorar a minha ansiedade, que eu acho que eu não... Como você tenta melhorar? Com pensamento positivo? Eu tento pensar positivo, mas é muito difícil. Mas eu tento. Mas não adianta muito. Entendo. Que eu vivo isso, mas tudo bem. Então, Yasmin, como que a psicologia pode ajudar a superar esse problema? Certo. A psicologia e a psiquiatria, né, também é importante, porque a psiquiatria ela pode estar trabalhando com ansiolíticos, né, já que a fobia ela é uma ansiedade. E a psicologia, na verdade, todas as abordagens, todos os psicólogos, eles podem trabalhar com as fobias. Mas a mais indicada é a cognitiva comportamental. Por que essa técnica, que é a famosa TCC, né, terapia cognitivo comportamental? Ela vai ajudar a
Na mudança de pensamento do padrão. Por exemplo, se tem padrão negativo, passar o pensamento para padrão positivo, né? Que seria no caso dela, que acabaram de falar isso. Antes da resposta, você acabou de falar isso. Primeiro, então, primeiro passo para o tratamento, a pessoa se reconhecer filofóbica e com esse reconhecimento, ela compreender o pensamento ou a memória que o leva a sentir esse medo. Qual foi a causa específica? Foi um relacionamento passado? Foi minha criação? Foi algo que eu observei? Eu fui testemunha de alguma violência? Né? Então, assim, reconhecer qual foi o pensamento que levou até a filofobia, se reconhecer como filofóbico e o principal, que é querer enfrentar esse medo, que é o arriscar-se, né? É o mais difícil, porque você vai estar... É uma luta interna de estar com medo e querer quebrar o medo. E você sabe, Pamela, qual que é a origem Mas tem do cura, seu viu, medo? gente? Tem cura. Você não sabe se foi alguma coisa de família, algum relacionamento Que eu frustrado? lembro, Não, como não? Não, você é bem timidazinha assim mesmo, deve ser. Então, é um tema complexo, né, gente? E se você, ouvinte, tem alguma dificuldade parecida ou de se relacionar com pessoas, não necessariamente um relacionamento amoroso, mas interpessoal, procure a ajuda de um profissional, porque ninguém merece, né, gente, viver uma vida refém do medo, da fobia de se relacionar com alguém. Eu gostaria de agradecer Yasmine. Muito obrigado, Yasmine. Se você quiser deixar um contato, sabe, no Facebook, para alguém entrar em contato, porque é maravilhosa, né? Porque eu mesmo preciso, gente, sério. Tá fora do roteiro, professor. Mas eu preciso de um psicólogo para falar sobre isso, é sério. Porque às vezes o povo fala assim, não dou certo com ninguém e tal, e fica por isso mesmo, entendeu? O Vitor mesmo, a gente conversa, ele reclama, sabe, que ele tem isso... Não, não é não. Não é não. Ele tem problema, sabe? Tipo, e não procura ajuda. Mas é sério, Yasmin, assim, às vezes a pessoa identifica que ela tem um problema, mas não procura ajuda. E por que você acha que isso acontece? Medo. Não quer, sabe? É uma coisa de não querer parar aquele medo. É uma sensação de, tudo bem. Meio que acomodou, né? Acomodação. Ou até uma insegurança mesmo, de enfrentar e não dar certo, e aí passar por aquilo de novo, entendeu? Passar pela sensação do medo de novo, aí vai gerar um pavor mesmo. Sim, inclusive desencadeia depressão, porque assim, você vai se fechando numa solidão. Então desencadeia depressão, desencadeia transtorno de pânico, a síndrome do pânico, né? Enfim, corta essa parte. Voltando, desencadeia a depressão e a síndrome do pânico. Ai, gente, eu fiquei nervosa. Pode voltar de novo? Pode voltar. Oh, meu Deus. Nervosa. Pelo amor de Deus. Tá ao vivo, não pode, mas enfim, a gente entendeu. Tá ao vivo não, finge que tá ao vivo. Finge que tá ao vivo. Não, mas deu pra entender. Né? Tá, vai ficar assim, viu, professor? Não vou cortar, vai ser super descontraído. Super descontraído. Em relação ao contato, meu Instagram é psicoySCL. Tem a página no Facebook, psicóloga Yasmine Cisconeto. E a clínica fica no Manuel Borges, 217, no centro. É afetivamente clínica psicológica. Viu, Pamela? Lá eu conheço, é ótimo, acessível. Tô falando sério, viu? Sério. Eu só não posso lá porque eu conheço ela e não tem essa questão de um psicólogo. Não, mas lá tem 13 psicólogos, não tem desculpa. Mas tem a não. 13? Ué, só sei de 3, 4. Não Enfim, tem. então tá, ótimo. Ótimo. Porque eu sei da Fernanda, da Natália, que é a menina, da Joyce, enfim. Obrigado, Pamela, por participar. Obrigado, Vitor. A participação de vocês foi de grande valia. E para fechar o primeiro direto ao ponto, eu vou ler um texto, gente, que me chamou bastante atenção. O nome dele é Como Funciona o Coração de Alguém com Ansiedade. Ele foi publicado no dia 29 de agosto desse ano, no portal da revista Pazes. O texto é de autoria de Yandé Albuquerque. Ele começa assim, ó. É uma merda ser ansioso. A gente tem pressa para sentir. E quando começa a sentir, acha que é perigoso demais. E que por isso a gente precisa partir, mesmo que não seja essa a nossa vontade exatamente. A gente acha que precisa se falar o tempo todo, ter sempre um novo assunto para conversar, e se não respondem nossas mensagens por algumas horas, já é motivo para pensar bobagens demais. A gente acorda com saudade de viver o que nem viveu ainda, e talvez nem aconteça, porque a gente não pode controlar o futuro. Inclusive, a gente sabe bem disso, mas ainda assim sofre por um amanhã que nem está perto de chegar. Espera por uma notificação como se fosse uma necessidade para confortar aquela sensação de insegurança dentro da gente. A gente começa a pensar que não vai dar certo, por mais que a vontade seja enorme de dar.
é que tanta coisa já aconteceu e tantas pessoas já passaram pela gente que a história parece ser a mesma, só mudam os envolvidos. A gente começa a pensar que o outro vai embora, e então a gente pensa em ir embora antes que o outro vá. Ser ansioso te traz uma insegurança que aperta o teu peito, que por vezes te sufoca e te faz pensar em fugir. Você tem pressa por tão pouca coisa, os seus pensamentos te atropelam. Com frequência, você tropeça nos próprios passos. Ser ansioso te faz pensar em coisas que podem dar errado, mesmo quando tudo parece dar tão certo. No fundo, a gente sabe que a insegurança passa, que criar teorias por coisas tão simples não pode ser verdade, e que os nossos receios não são do tamanho que parecem ser. No fundo, é só um medo bobo que vai embora amanhã. E se não for embora amanhã, vai depois. E o problema não é ter medo, insegurança ou todas essas coisas de adulto. O problema é a gente achar que tudo isso é grande demais e que não vai embora nunca mais. Mas vai sim, relaxa. Vai sim, enfim, gente, é isso. Obrigado pela participação, Pamela. Obrigado, Yasmine. Obrigada. E até a próxima edição do Direto ao Ponto. Ou se não tiver outra edição, até o próximo programa. Tchau.